Olá, Olá, boa boa tarde. tarde a todos, todas e todes. Eu sou a professora Daniela Passos e eu vou apresentar hoje resultados parciais da minha pesquisa de pós-doc que eu venho desenvolvendo na Universidade Federal de Minas Gerais, que se chama Decolonialidade, História e o Ser Mulher na Revista Feminina entre os anos de 14 e 20. Então, a proposta desse texto é justamente falar um pouco, né, sobre como que a colonialidade do poder, do saber e do ser, né, elaborada por Aníbal Quintana, pode influenciar, né, nas proposições do ser mulher que serão apresentadas na revista feminina, né, e o meu período de análise é de 1914 a 1920. A escolha desse periódico, né, se justifica por ser um periódico escrito e produzido por e para mulheres. Esse trabalho, então, ele visa problematizar o discurso eurocentrado na revista, né? Ou seja, quais são as características, quais são as estratégias discursivas e imagéticas que é usada pela revista para tornar o ser mulher algo universal, né? Quais os meios civilizatórios, entre aspas, que são apresentados a fim de educar padrões, costumes e hábitos de um suposto universo feminino, né? Então, como parte de uma pesquisa histórica, esse material ele será tomado como fonte documental principal, né, associada a estudos de metodologia de pesquisa histórica para impressos e periódicos enquanto fonte. Como conclusão parcial, eu disse que é uma pesquisa em andamento, né? Já podemos delinear que existe sim um modelo universal de ser mulher eurocêntrico, branco, né, apresentado pela revista a partir aí de uma influência muito europeia e estadunidense. Bom, para começar a dialogar, né, eu trago no início do texto as concepções históricas da história das mulheres. Lembrando que eu estou localizando essa história, né? Eu estou falando do mundo ocidental. Então, essa história das mulheres partindo ali do mundo ocidental nesse primeiro momento do texto. Então, é fato que as mulheres elas são protagonistas de um fazer histórico, né? Elas são rainhas, elas são servas, elas são bruxas, elas são mães, elas são operárias, elas são sufragistas, mas ao longo da história nós somos sempre retratadas a partir de um imaginário masculino. Então, são os homens que estão escrevendo e produzindo história. E que bom que isso tem mudado, né? Desde a escola dos análises, essa história de pensarmos outras possibilidades para além do positivismo, tem nos ajudado muito a pensar, né, os outros universos que também fazem história, inclusive as mulheres, né? E aí eu vou aprofundar um pouco mais nessa pesquisa, porque não é só mulheres de uma forma universal, mas e as outras mulheres, né, as indígenas, as negras, as orientais, onde elas estão nesse processo. E aí eu começo falando, né, sobre essa ideia do público e do privado, que ela é construída em fins do XIX, em fins do XVIII, perdão, e perpassa por todo o século XIX, criando esse imaginário de que existe essa dicotomia, né, público para os homens, privado para as mulheres. E isso vai ser respaldado, né, pela biologia, pela medicina, pela própria ciência. Então a gente teremos muitos textos de autores iluministas que colocam essa mulher como coração, sensibilidade, sentimento, então, portanto, ela não pode estar na política, por exemplo, né? Então, respaldam esse lugar ali do privado para as mulheres. Mas é importante dizer, né, que o fazer-se humano, que o fazer-se, né, feminino, ele tem mais dinâmicas, né? Nem todo privado, por exemplo, era feminino. Na família burguesa heteropatriarcal, né, existe espaços bem delimitados onde a mulher não poderia ter esse protagonismo todo, né? Por exemplo, o espaço de trabalho do seu esposo, um escritório, etc. E há outros espaços em que ela toma o poder,
né, como a educação dos filhos, a economia doméstica, e isso vai ajudá-la de uma certa forma, né, a se alfabetizar para educar os filhos, a se alfabetizar para saber da economia doméstica, né? Então isso vai proporcionar a muitas mulheres, né, o acesso a periódicos, a romances, a leituras privadas, e isso é muito importante até mesmo para moldar uma mentalidade feminina. E claro, nem todo espaço público é masculino. Você tem mulheres nesse lugar, né? Você tem mulheres no trabalho assalariado, mal remunerado, mal pago, né? E que elas estão nesse espaço, né? As operárias estão nesse lugar também. Então, essa fixidez do público e do privado, né, por mais que tinha intuito de inculcar isso na mentalidade feminina e masculina, vai além quando se pensa na vida, na materialidade, na prática, muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? E claro, que vale ressaltar, né, e isso eu deixo muito claro na pesquisa, que o termo mulher, ele é muito amplo, ele é muito vasto, ele é plural, são mulheres, são vários sujeitos femininos, né? Então, por mais que você tenha aquela ideia de tentar inculcar uma mulher universal, branca, frágil, eurocêntrica, estadunidense e tal, não dá para todos os lugares, porque o termo mulher é muito amplo, né? Você tem várias trajetórias, você tem várias experiências, né? Muito particulares. Então, mesmo em pleno Ocidente, nem todas as mulheres têm iguais hipóteses, têm iguais pensamentos, têm iguais experiências, né? Há situações sociais, raciais, né? De nacionalidade também, que vai dar a elas, né, outras vivências. Por isso que é importante dizer, né, de mulheres no plural. Então, trazer o que se acontece, né, no norte global para pensar as mulheres, né, do sul global, por exemplo, seria uma espécie de meio que invisibilidade, uma proposta até mesmo de dominação para tentar colocar um padrão único do ser mulher, né? E aí no Brasil, como que se dá, né? Como que a revista feminina vai pensar o ser mulher, então, a partir das vivências locais, né? É sabido que no início do século XX a gente tem uma mudança significativa, né? Social, política e econômica no nosso país, temos a proclamação da República e temos uma ideia de construir cidades cosmopolitas, né? Tirar aquela ideia de cidades no intuito imperial. Então, você tem a construção de Belo Horizonte nesse período para ser uma grande capital moderna, você tem as reformas de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, há toda uma inovação trazida, né, no início do século XX, e claro, as pessoas vão ficar atraídas por essa vida mundana, né, por essas frivolidades de passeios, chás, danças, cafés, e claro que as mulheres também vão querer aproveitar dessas novidades. Por isso, era necessário criar discursos bem especializados, né, para tratar essa função de homens e mulheres nessa nova sociedade republicana brasileira, privado e o público, né? E aí é que você tem aí uma ascensão muito grande das chamadas revistas de características femininas, né? A gente tem o Código também Civil de 1916, que vai regular ali os direitos e deveres das pessoas, tem capítulos específicos sobre direitos e deveres do marido, né? Sobre os direitos e deveres das mulheres, ao marido cabe a responsabilidade pública da família, né? A administração pública da casa, dos bens, inclusive dos bens que a mulher trouxe para o casamento. E existe também o dever das mulheres, que é aquela ideia de esposa, de mãe, né? Ela não poderia trabalhar fora de casa sem autorização do marido, ela não poderia fazer empréstimo sem autorização do marido, enfim, né? Então ela é toda rodeada ali é, pela função do lar. Novamente, como eu disse, as funções são muito dinâmicas, né? As situações são muito complexas, a vida material, né? Nem sempre cabe no que é dito na teoria. Então, a gente tem ali
que, por exemplo, as camadas mais baixas da população, elas não estão ali envolvidas nesse relacionamento heteropatriarcal de esposa e mulher, né, dada ali a classe média alta. Então, são uniões muitas vezes improvisadas, né, são mulheres solos, são mulheres que dão conta da economia sozinha em casa, né, então as construções sociais mundanas, elas são muito mais diversas, né, e claro, que mesmo nesse cenário, as revistas precisavam trazer e afirmar esse modelo de mulher dona de casa, né? Então, em tom quase professoral, os artigos da revista feminina, por exemplo, tentavam moldar as mulheres de alguma forma para esse contexto ali do público e do privado e dessas relações heteropatriarcais, né? Mas, novamente, nem toda a vida material dá conta, né, de colocar esses enquadramentos. Por exemplo, a maioria das mulheres ainda viviam relações conjugais consensuais sem uma presença masculina efetiva no lar, ou convivia com companheiros que não tinham trabalho nem efetivo nem regular, justamente com os serviços domésticos realizados da maneira mais dura e tradicional, cuidavam dos filhos e exerciam várias atividades ao mesmo tempo para prover a própria subsistência e, claro, da família, né? E aí eu trago a situação da mulher negra, por exemplo, no início do século, né? É, ex-escravizada, né? Então, as opressões que ela sofre são opressões muito mais intensas, né? Que se interseccionam com a questão de classe, de raça e do próprio gênero, né? Então, a ela, você não tem muito esse lugar do público e do privado muito certinho. Isso também vale para a mulher indígena, né? Então, o cerne da minha pesquisa cabe justamente aqui, né? Nesse sentido, as mulheres negras e indígenas, por exemplo, quando escravizadas, não foram constituídas como mulheres do mesmo modo que as brancas, mas, mas sim foram construídas em termos sexuais e raciais, como fêmeas próxima dos animais, sexualizadas e sem direitos, em uma instituição que as excluía dos sistemas de casamento, por exemplo, né? A reprodução da ideia de esposa do lar e cuidadora da família patriarcal e sexista, né, o modus operandi aí da dominação masculina, ela foi pensada para as mulheres brancas, né? E aí, como que a revista feminina lida com isso, né? Ela vai estar sempre trazendo situações que refletem, né, essa ideia do ser mulher universal, principalmente pensando na mulher branca, na mulher burguesa e num discurso completamente eurocentrado, né? Por exemplo, a capa da revista feminina de novembro traz aí uma mulher que a gente percebe que é da alta sociedade sendo servida por uma outra mulher negra, né? Então, os papéis aí eles estão até definidos. Outra coisa que a revista traz muito é a questão de como as mulheres devem se comportar, e aí está incluída a questão da moda. Então, toda a seção de moda escrita pela Marinette, que era a editora dessa seção, ela está sempre pensando na moda no viés eurocentrado. Então, ela traz as tendências da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, né? E até mesmo a Mapping Store, que vai ter vários anúncios na revista, que é o magazine paulista da época, vai falar sobre os tecidos que chegaram da Europa, né, de estilos franceses, para você costurar suas roupas. Então, a visão da moda também é uma visão completamente eurocentrada. E algumas editoras da revista, como a Emma Drack, ela nem é brasileira, né? Ela é inglesa, pelo que tudo indica, né? E várias das sessões que ela escreve em um periódico inglês, a revista feminina adapta e traz também para ser publicado no Brasil. Então, ela está pensando com uma mentalidade inglesa e a revista feminina está trazendo isso para as nossas localidades, né? E uma das passagens da Emma Drack, que ela está sempre falando, né, desse lugar da mulher no espaço privado, da educação materna, da educação do lar, né, ela diz o seguinte em maio de 1915: muitas mães, porém, não compreendem que elas concretizam a ideia abstrata do lar e supõem a sua tarefa terminada quando seus filhos estão nutridos, vestidos e preservados contra os tantos perigos. A sua principal missão, porém, é de preparar os seus filhos, que serão os homens e mulheres do amanhã.
né? E a gente optou pela grafia da época. Então, percebam, né, que a gente tem essa ideia de formação da mulher para o campo materno. E também, né, temos várias passagens na revista, várias sessões, né, que além da mulher mãe educadora, também vai falar dos afazeres domésticos, né, que porventura ela pode ter fora do lar, se ela quiser, né, tipo tricô com as amigas, né, e até mesmo ajudar nas despesas da casa. Então, a revista ela vai se pautar muito por sessões como Menu do Marido, que vai ensinar a cozinhar as refeições gostosas para o marido. A moda, como eu já mostrei, né, bem vislumbrando ali a Europa, trabalhos femininos, como enfeitar minha casa, trabalhos de agulha. Então, trabalhos femininos é isso aí, olha, é mostrar pontos, né, de bordados, por exemplo. Então, a revista está limitando a mulher a esses lugares. E claro que ela também, né, tem sessões que vai ensinar como ser mãe, né, a puericultura, tem quadrinhos, né, ensinando a como ser mãe do seu recém-nascido. Por que que a revista faz isso, né? Porque a gente tem mulheres no espaço público de forma muito intensa, né? Nas cidades industrializadas no Brasil do início do século XX, a gente tem muitas operárias, mas são muitas, né? Representava quase metade do operariado brasileiro. Então, além de estarem nas fábricas, elas também estão nos movimentos trabalhistas em busca de melhores condições. Então, elas estão em vários atos. E aí, quem vai cuidar dos filhos, né? Por isso que a revista faz essa chamada muito intensa para essa ideia do ser mulher no espaço privado, né? Então, assim, caminhando para o final, trazendo as considerações finais, o que que a gente pode ver na revista? Que sim, que há essa ideia da colonialidade do poder, do saber e do ser, que vão marcando as publicações da revista, a fim de trazer uma ideia de atuação feminina, né? Com uma influência muito europeia, muito estadunidense, né, e que traz esse ser mulher de forma unitária. E a gente sabe que não é bem assim. Então, a publicação ela vai contribuir para a formação do ser mulher a partir de um viés eurocêntrico ocidental, mesmo havendo tensionamentos, como eu disse, né? O público e o privado nem sempre se dão muito bem na prática. Mas os discursos sobre o dever das mulheres, a maternidade, a função da educação feminina, elas serão pensadas a partir desse viés da mulher branca e de classe média. E aí a proposta é que, para pensar uma historiografia das mulheres, é fundamental que a gente dê visibilidade à narrativa delas, né, e retomar as múltiplas fontes de pesquisa e, claro, entender as diversas interseções que perpassam ser mulher, porque somente uma história global, né, única, não vai dar conta de responder toda essa demanda. E aí eu trago as referências utilizadas, né, nesse slide, no texto, e as fontes que eu também utilizei, onde elas estão disponíveis. No mais, eu agradeço, muito obrigada e boa tarde.